Esse ano não teve Euro, né? Mas se tivesse tido? Se nada tivesse acontecido, nada dessa pandemia, como teria sido a Euro 2020? Você já imaginou qual time ganharia? Quem que chegou mais forte aí? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo, estou aqui com o Vitor Geron para simular a Euro 2020. Seja bem-vindo, Vitor. E aí, Lucas, tudo bem? Vamos fazer esse exercício aí para tentar imaginar, né, como teria sido esse campeonato que a gente vai ter que esperar mais um ano para acompanhar. A gente vai ver algumas mudanças que vão ter nos jogadores, né, porque é bem interessante analisar como teria sido, porque vários jogadores estavam lesionados, alguns jogadores não estavam em um bom momento e isso vai mudar no ano que vem, né? Então a gente faz a simulação e a gente compara como os times vão render no ano que vem. Beleza, muita coisa muda, né? Porque, como você disse, tem jogadores que estariam machucados e, ao mesmo tempo, no ano que vem a gente vai ver, com esse calendário meio maluco, alguns campeonatos já terminaram, outros não, também é bem incerto, né? Como que vão chegar lá, alguns um ano mais velho pode ser bom, outros um ano mais velho é mais perto da aposentadoria, pode ser ruim, então é um exercício bem legal aí da gente imaginar. E para montar a chave, eu peguei os times melhores classificados na classificatória, vi cada grupo e fiz um mata-mata, né? Eu montei a partir das oitavas de finais com os melhores classificados, sorteei e a gente vai comparar aí time a time e ver quem chegaria na final e quem seria o grande campeão. Primeiro jogo aqui pra gente comparar, Vitor, é Ucrânia e Portugal. Eu acho interessante porque a Ucrânia teve uma ótima classificatória, mas Portugal tem o Cristiano Ronaldo, né? O que você acha? Quem que passava nessa daí? A Ucrânia tem um time bem interessante, assim, um time jovem, né? Um time que é uma escola que cresceu muito nos últimos anos, mas aí quando pega Portugal, do Cristiano Ronaldo, eu acho que Portugal passaria, assim, o Cristiano Ronaldo pode não estar no melhor momento da carreira, assim, do que ele já foi, mas quando ele está junto com Portugal, os jogadores jogam muito em função dele. A gente fala muito do Cristiano Ronaldo, mas Portugal é uma equipe muito equilibrada, assim, já de muito tempo, fez uma boa Liga das Nações, a última Euro nem se fala, então é um time bem estruturado, assim, tendo ou não Cristiano Ronaldo muito bem, é um time que eu acho que tem potencial, ele passaria com essa jovem Ucrânia que acho que pode dar trabalho mais para frente. Concordo e acho inclusive que tem uma vantagem para Portugal ter sido adiado, porque João Félix não está no teu melhor momento, assim, e um ano aí para um garoto de 19 anos pode ser aquele passo a mais para o cara se tornar o grande craque que todo mundo espera, né? É aquele caso do ano que vai fazer bem, né? Assim, porque o jogador é muito jovem ainda, ele tá ganhando experiência jogando em outro país, com certeza ele vai chegar mais pronto. E nenhum de nós dois realmente acredita que nesse ano o Cristiano Ronaldo vai ficar ruim de repente, né? Então... não tem. Então não desaprende, né? Assim, e ele é um cara que se cuida muito, é um cara que, por mais que a idade vai chegando, ele consegue manter muito foco. Eu acho que a queda dele vai ser bem lenta, né? Vamos pro próximo jogo, então, que é Croácia e Holanda. É algo parecido com o jogo anterior, né? A Croácia teve uma boa classificatória, mas a Holanda, cara, esse time tem um time jovem, tem um time entrosado. Eu acho que é um dos grandes favoritos também essa Euro do ano que vem, né? E não seria diferente se tivesse acontecido esse ano, né? A Croácia teve um grande momento na última Copa, né? Uma geração que realmente do Modric, do Rakitic foi premiada aí com um vice-campeonato, mas é um time que tem uma dificuldade para se renovar, né? Então eu acho assim, a Croácia já está naquele momento descendente dessa geração, ao contrário da Holanda. A Holanda está voltando, a Holanda ficou os últimos anos aí, a gente viu os jogadores nos clubes, mas a Holanda não participou das últimas grandes competições, daí apareceu muito bem na Liga das Nações com essa geração mais jovem, né, recuperando aquele futebol holandês que a gente acostumou a ver, e eu tenho muita expectativa também, ainda acho um pouco cedo talvez para essa geração, né, assim, para brigar por título e tal, mas acho que é a primeira competição assim, do amadurecimento deles, que eles vão disputar um grande torneio com seleção, assim. Então eu tenho uma expectativa, eu acho que a Holanda passaria, mas é sempre o time jovem contra o time experiente
você sempre fica naquela, né? Às vezes a experiência de uma competição assim pesa, mesmo que a outra equipe não esteja tão bem no ápice da forma, assim, acaba pesando nesse momento. Você tem que ver como que essa Holanda vai reagiria uma fase final, né? Mas ainda assim eu torço também para que a Holanda passasse. Se fosse em 2020, inclusive, a Holanda teria alguns desfalques, né? Porque o Depay se machucou, o atacante do Lyon, e o Bergwijn, do Tottenham também, não estaria jogando. São dois jogadores que são normalmente titulares da seleção holandesa. Então teria ainda esse entrave aí, mas mesmo assim, eu aposto. E eu te falo que para 2021, a Holanda vai chegar mais forte, no mesmo esquema do João Félix que a gente tá falando. É aquele ano que ajuda o time, né? E pode ser que a Croácia também chegue mais fraca, né? Naquilo. É um time mais velho, mais envelhecido, um ano a mais pode pesar. Assim, o Modric já não vive o melhor momento e tal, pode pesar. Vamos pro próximo confronto aí, que é Alemanha e Itália. E assim, já começamos com um clássico, né? Apesar de eu gostar desse time que a Itália tá formando aos poucos, porque, digamos assim, a gente estava vivendo um momento entre gerações, né? A gente teve a geração vitoriosa da Itália lá dos anos 2000, e a Itália meio que veio se arrastando aí nos últimos anos, e tá formando um time muito bom. Mas eu acho que a Alemanha conseguiu, de 2014 para cá, renovar seu time num alto nível. Você vê jogadores jogando muito na seleção. O Gnabry é um exemplo, está jogando muito na Bundesliga e na seleção. E eu apostaria na Alemanha aqui. É difícil, né? A Itália é muito interessante que a Itália... a gente vai ver isso ano que vem, mas viria daquele momento de não ter disputado uma Copa do Mundo, né? Expectativa. Eu tô vendo você com essa camisa da Itália, você vai ser clubista, hein? Não vai, sem clubismo não, aqui, por favor. Então, eu acho legal ver uma seleção tradicional. Eu gosto que as seleções tradicionais participem. É muito legal ver quando surgem as estreantes, né? Como foi a Islândia, é sensacional a história, assim. Mas eu acho que faz falta aquele país que tem uma massa que acompanha o futebol. Então, é muito bom ver um resgate da Itália, mas é bem o que você falou, a Itália passou uma geração ali, que é entre geração Del Piero, Totti, para essa mais atual, mais jovem, não tem grandes nomes assim, então foi muito difícil essa reconstrução da Itália, mas eu também acho que ainda não é uma seleção que passou muito bem nas eliminatórias, não é uma potência como já foi a Itália, mas é uma seleção digna, assim, de representar o país. Também acho que a Alemanha está mais pronta, só que um confronto desse pode acontecer de tudo, né? A gente já viu 7-1 em semifinal de dois gigantes. Então, a gente já viu o Balotelli fazer diferença, né? Numa Euro, inclusive. Quando todo mundo apostava na Alemanha, o Balotelli virou o jogo. Então eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer mesmo, né? Mas... pode ser tudo, mas a Alemanha tá mais pronta, assim, né? Também não você falou, tem alguns jovens jogadores, alguns talentos, assim, que compõem bem esse novo time da Alemanha, do Neuer e tal, mas eu acho que a Alemanha tá mais pronta. Fazer o quê? E agora acho que um confronto um pouco mais fácil, que é Turquia e Espanha. Aqui, assim, mesmo a Espanha não estando no seu auge, como era em 2010, eu ainda acho que tem um time melhor que a Turquia. A Turquia foi bem até nas classificatórias, mas aqui não tem jeito. Meio que é difícil você jogar contra a Espanha ainda, né? Tipo, apostar contra. Ainda tem muito do time anterior, né? A Turquia tem um time também que é jovem, assim, né? Depois daquela geração que foi muito bem no início dos anos 2000, se reconstruiu com um técnico, agora tem alguns jovens talentos também ainda surgindo, assim, para o futebol. Passou uma geração que não era do mesmo nível. Mas, cara, a Espanha, nessas horas, gosta também de, às vezes, dar uma tropeçada. Eu acho que é óbvio que a Espanha seria a favorita no confronto desse, mas a Espanha também, às vezes, chega e acontece igual 2010, que na Copa que foi campeã, e às vezes cai na primeira fase, turbulência, troca de técnico um dia antes de estrear. Então, é tudo o sangue quente lá, às vezes pesa, né? E afeta o time, mas é óbvio que a Espanha seria a favorita, no confronto tem melhores jogadores. Mas é uma geração interessante da Turquia, essa pra gente acompanhar. Então vamos considerar a Espanha aqui, né? Espanha. Beleza. Aí tem outro confronto também que é difícil não escolher, é Suíça e Bélgica. A seleção... Interessante analisar uma coisa, que a Bélgica, se fosse em 2020, ela estaria jogando sem o Hazard, né? Que teve uma fratura na fíbula, mas mesmo assim eu acho que
a Bélgica seria grande favorita aqui. A Suíça costuma dar trabalho também, é aquele time chato, defensivo, etc. Mas aqui eu vou de Bélgica, né? E aí, o que você acha? Eu acho que a Bélgica, com ou sem Hazard, seria uma das favoritas, assim, ao título sem dúvida nenhuma. E o Hazard entra no que a gente já falou do ano depois. Não é só a lesão, né? O Hazard não teve um bom ano, assim, no Real Madrid, um ano de muita dificuldade. Ele é uma das grandes estrelas dessa geração da Bélgica. Ao mesmo tempo, a gente viu o De Bruyne crescendo muito, assim. Ele é um cara talvez mais regular, assim, ele é menos espetacular do que o Hazard, né, de dar um drible e resolver o jogo, mas ele é um meio-campista mais regular, e tendo esses dois, quando você tem esses dois, assim, para começar a formar um time, naturalmente você já é favorito. Ainda tem o Lukaku no ataque. É como você falou, a Suíça dificulta para qualquer um, pode ser a melhor seleção, a pior, ela faz jogo duro, assim, mas não tem como comparar com a Bélgica, né, a Bélgica eu acho que a Euro 2020, 2021 não importa, é a Euro dessa geração da Bélgica, assim, se eles querem pensar em título e tal, essa edição é que eles têm que focar, porque também depois começa a envelhecer, a gente não sabe como vai ser a renovação, né, é o ano deles. E aí o próximo é Inglaterra e Finlândia. Né, vamos... Nada contra a Finlândia, mas a Inglaterra tá com uma volta não, né? Tá com o início de uma geração muito forte, né? A gente tem Sancho, Kane, vários jogadores aí formando um novo time aí da Inglaterra, que tem tudo para ser uma potência, voltar a ser a grande potência que foi um dia. A questão da Inglaterra é que de fato, assim, é a melhor geração, assim, dos últimos anos, mas a gente, que é um pouco mais velho do que muita gente que está assistindo, já ouviu isso tantas vezes também da Inglaterra, né? Não, agora a Inglaterra, agora... Então, assim, eu acho que os jogadores, às vezes, surgem muito bem nos clubes na Inglaterra, e eles começam a fazer sucesso muito cedo, e nem sempre eles viram aquilo que a gente cria expectativa, ou mesmo que eles rendem na Premier League, que é por ser um jogo diferente, assim. É óbvio que eles têm talentos, assim, e esse ano eles não teriam o Kane, né, machucado, que seria uma enorme desvantagem. O Rashford também, que está numa ótima temporada, a gente não sabe em que condições chegaria, mas eles têm esses jogadores, o Henderson muito bem, o Alexander-Arnold muito bem, eles têm o Sterling muito bem, então, assim, é óbvio que é favorita. A Finlândia é aquele que está fazendo, uma estreante que pode surpreender. Eu não acho que vai repetir feitos de Islândia, de País de Gales, ou em outras edições, mas a Inglaterra seria a favorita. Só que, assim, eu sempre desconfio um pouco, assim, não acho que vai muito longe, não. Então, beleza. Então, aqui passa a Inglaterra, apesar que eu não vi tanta confiança, assim, mas eu concordo também que aqui a Inglaterra passa. Eu também sou desconfiado da Inglaterra, normalmente. Futebol inglês tem muita mídia, né? Mas contra a Finlândia fica mais fácil. Dá um voto ali. Rússia e França. Então, a França ainda tem o timaço, né? Não tirando mérito da Rússia, mas a França ainda tem a base da seleção campeã de 2018, ainda em grande fase. Se você colocar aí Mbappé, ainda melhor, né? Digamos assim, com mais experiência. Você pega os grandes jogadores, são novos. Todos na faixa dos 25 a 27 anos. Então, acho que aqui também é outra escolha fácil, né? A Rússia, depois da Copa na Rússia mesmo, foi surpreendente e tal. Tem alguns jogadores interessantes, mas não acho que... Eu acho que talvez nem classifique, assim. É um time regular, depende dos confrontos, né, do grupo que a gente vai desenhar ainda. Então, assim, a França é o mesmo time que foi campeão mundial, mais experiente, como você falou. Alguns jogadores talvez alternem, assim, a gente tem o Pogba, o Griezmann, que às vezes vive uma fase melhor, outra pior, mas é favorita, assim, é sempre uma das grandes favoritas. E daí entra na mesma questão do tempo, né? É um time que foi campeão do mundo, jogaria 2 anos depois, agora vai jogar 3 anos depois. Tem que saber também organizar, assim, e tirar o melhor desses jogadores que têm muita capacidade. E finalmente, fechando as oitavas aí, Áustria e Polônia. Aqui é um jogo mais, digamos assim, de seleções desconhecidas, né? Só que assim, a Polônia, ela teve um bom rendimento na classificatória e tem um atacante que dizem que é bonzinho,
Tem que você futuro, acha, menino. Vitor? Tem futuro? Tem, então, a Polônia foi decepcionante na última Copa, né? Assim, se esperava muito já do Lewandowski, liderando esse time, não foi bem, num grupo que era acessível. Eu acho que num confronto contra a Áustria também não tem um grande nome, é um time equilibrado, mas modesto, sim. Eu quero acreditar que a Polônia passaria, né? Mas a Polônia também gosta de decepcionar. E daí entra a questão Lewandowski, porque se fosse esse ano, a gente sabe como ele chegaria, né? Ele terminou a temporada muito bem, apesar de já ser um Voando, veterano. literalmente. Super artilheiro e tal, não dá, não tem o que falar. Mas e daqui a um ano? A gente não sabe como ele vai estar, um ano mais velho também já começa a pesar, mas nesse confronto é Polônia. Beleza, então vamos para as quartas de final aí, vamos dar uma olhada. E aqui, assim, a gente já começa com Portugal e Holanda. Isso é uma briga difícil. Eu vou te falar o seguinte, se fosse nesse ano, sem o Depay e sem o Bergwijn, eu acho que o Portugal seria favorito nesse jogo. Mesmo o João Félix não estando tão bem, o Cristiano Ronaldo ainda melhor do que no ano que vem. Então, se fosse 2020, o grande artilheiro hoje da Holanda é o Depay, né, da seleção holandesa. E eu acho que ele faria uma falta e por isso que o meu voto vai para Portugal ainda. Mas, ano que vem pode ser diferente. Mas assim, a gente está simulando 2020, né? Então, sem o Depay, meu voto vai para Portugal. Eu também acho que Portugal mais pronto, assim, tem Bernardo Silva, tem Bruno Fernandes bem, né, depois que saiu do Sporting, foi pro Manchester United, é uma seleção que já vem de mais tempo, assim, é um trabalho mais consolidado, e o Cristiano Ronaldo é decisivo, né, eu acho que é um confronto seria um confronto muito equilibrado, né, como você disse, o ano que vem pode estar bem diferente, mas Portugal, eu vou com Portugal também. Agora, Alemanha e Espanha. Bem, aqui é um pouco mais óbvio do que a gente gostaria, né? Porque assim, a Espanha não está no seu auge, que nem a gente estava conversando, apesar de ainda ter bons jogadores, e a Alemanha conseguiu renovar seu time muito bem. O que você acha? Quem que passa aí? Eu apostaria, acho que a Alemanha, no nosso desenho ali, vindo de uma vitória com a Itália, pegaria a Espanha, eu acho que daria a Alemanha, assim, também é muito difícil. Duas seleções gigantes, assim. A Alemanha também, a gente não comentou, mas teria alguns problemas de lesão, né? Se tivesse jogado em 2020, o próprio Reus, que também está sempre machucado, Sané voltando, o Schuller, o zagueiro. Mas eu ainda acho que a Alemanha também, ela é mais time, assim, no conjunto, né? Consegue resolver um problema de lesão no grupo ali. A Espanha, apesar de ser um grande time, eu iria de Alemanha nesse aí. A Espanha que não teria o Asensio também, né? Para jogar, assim, apesar de pesar menos para a seleção, eu acho que eu colocaria a Alemanha também passando aqui. O próximo jogo é Bélgica e Inglaterra. Bem, aqui acho que a gente já aprofundou bastante na primeira rodada, né? Quem que você acha que passaria aqui na Bélgica e Inglaterra? Como eu falei, é o ano da Bélgica, eu acho que tem que ser agora a Inglaterra, uma próxima Euro, talvez, né? Sempre a próxima, ou agora vai. Mas eu acho que a Bélgica, para mim, no mínimo semifinal para esse time. E você tem que pensar que a Inglaterra ia estar sem o Kane, né? Então, com certeza, para mim, o Kane hoje é mais importante para a Inglaterra, assim, individualmente falando, do que o Hazard é para Bélgica. Eu acho o Hazard muito mais jogador, mas a Bélgica tem um time melhor. Então, aqui quem passa é a Bélgica, né? Vamos para a última das quartas de final, que ficou França e Polônia. Lewandowski, vai ser difícil para você, viu? Porque... Difícil, né? Se a gente fosse apostar ali uma zebrinha, talvez, seria um confronto interessante, assim, apesar de eu também não boto muita fé na Polônia, não. Mas sempre chega uma surpresa na semi, né? A França é mais time, sem dúvida. Se for apostar, eu apostaria na França, mas Lewandowski ali mandando um golzinho, né? Então, tem muito, né? Tipo, quem será que faria mais gol? Porque aí fica a verdadeira questão, né? Será que a França ia ser capaz de fazer mais gol que Lewandowski? Aí você tem que Mbappé apostar. Contra Lewandowski. Quem que ia ser o grande diferencial da França? Aí vai jogar tudo nas costas do Mbappé? O Mbappé ainda é novo em 2020. Apesar de ter aguentado a pressão da Copa, né?
Vai saber. Não, é um confronto. A França tem um ataque, mas não tem o Lewandowski, né? Fazedor de gol ali, assim. Tem o Giroud, não dá para comparar, assim, né? Então, é um confronto, olha, difícil, hein? Difícil. Mas acho que dá pra apostar na França, né? Vamos no óbvio. Vamos no óbvio, porque senão o pessoal vai linchar a gente. Você imagina a gente tirar a França pra Polônia. Pessoal... Não dá. Vamos pros favoritos. E a semifinal, então, ficou Portugal e Alemanha. Agora ficou difícil, hein? Agora ficou difícil. Eu gosto muito desse time de Portugal. Eu acho que ele vem muito forte ainda, mesmo não tendo tido uma Copa tão fantástica assim. Tem ainda um time base da Euro de 2016. Tem jogadores novos, tem o de João Félix aí, há outros nomes surgindo. Mas eu prefiro a equipe da Alemanha como equipe. É difícil. O que você acha? É difícil. Quem passa nessa? É difícil. Portugal fica naquela, será que eles vão repetir, né, o que já vem sendo feito e chegar de novo numa final, assim? Porque muita gente desconfia de Portugal, o fato de nunca ter ganhado uma Copa, todo mundo acha que ainda é um azarão, assim, mas não é mais, né? É um time que está sempre chegando, só que contra a Alemanha, numa semifinal de Euro, assim, a camisa da Alemanha também é muito pesada nessas horas, né? Eu acho que até Portugal tem alguns jogadores melhores, assim, em algumas posições, mas eu acho que, não sei se eles repetem o feito, eu acho que dessa vez talvez passaria a Alemanha, eu iria com a Alemanha também pra final. Esse jogo seria definido, é um jogo muito equilibrado, então seria definido por alguns jogadores. Eu aposto na Alemanha para a final, mas tudo dependeria de como o Cristiano Ronaldo chegasse naquele dia, né? É aquele negócio, às vezes o time tá muito melhor e um cara só dá aquele... Cristiano Ronaldo inspirado, Portugal é final, né? Mas eu vou com você, eu vou apostar também na Alemanha, pelo conjunto, né? Se você olhar o time como um todo, o overall assim, do time é uma equipe melhor. Tá equilibrado, né, agora. Vamos lá agora sobraram França e Bélgica. Esse jogo eu gostaria de assistir muito. Jogo que poderia ser final também, né? Poderia ser final. Muito forte. Eu, pessoalmente, hoje, eu apostaria na Bélgica. Mas, aí leva o que a gente discutiu. A Bélgica, sem Hazard, ganharia da França? Eu acho que, assim, se a Bélgica chegasse numa semifinal jogando um bom nível e a gente está considerando que já teria feito vários jogos sem Hazard, não teria chegado aí à toa. Então, assim, se a Bélgica tivesse chegado numa final sem um dos principais jogadores, eu acho que já estaria bem superado esse assunto. É claro que quando a gente faz o exercício vai voltar a todo momento, né, o questionamento. Mas eu acho que eu falei desde o começo, é o ano da Bélgica, então eu vou manter a coerência e a Bélgica na final. Assim, a França continua sendo uma geração forte, mas uma semifinal também é uma boa campanha, né? Tá bom. A Bélgica hoje ela tem jogadores pontuais muito importantes. Assim, ele tem um grande armador, tem um goleiro confiável, tem um atacante. Então, eu acho que o conjunto... A França hoje não tem um goleiro tão confiável, não tem um matador tão confiável. Ela tem um bom time. Tem Pogba, tem Mbappé, tem um time bom, assim, tem laterais muito bons. Mas eu acho que a Bélgica em posições importantes está com um time melhor. Eu vou de Bélgica também. É uma final boa. E agora, né? Agora é complicado, né? Porque Bélgica e Alemanha numa final... Cara, aquele jogo que você assiste e você nem torce, você só assiste pra ver o jogo, porque tudo pode acontecer, né? Duas escolas diferentes, a Bélgica no seu melhor momento, sem dúvida, na história, assim, com uma geração que foi aos pouquinhos, né, melhorando, desde 2014, depois Euro, a última Copa eliminou o Brasil, chegou, eu acho que seria um desfecho perfeito, assim, de você ir evoluindo, os jogadores amadurecendo até uma final de Euro contra a Alemanha. Aí, cara, a Alemanha numa final contra qualquer adversário assim,
no mínimo, nunca vai deixar de ser favorita, né? Ela tem no mínimo 50% de chance, não dá para dar o favoritismo pro outro. Mas eu acho que, cara, eu quero acreditar que a Bélgica surpreenderia, assim, no sentido de conquistar uma Euro contra a Alemanha, um gigante desse, porque no papel não seria surpresa nenhuma, né? Mas uma final de Euro e pensar que a Bélgica, a geração seria consagrada com o título, assim, acho que eu gostaria de ver. É uma final que eu gostaria de ver, de preferência com a Bélgica campeã. Então seria a minha aposta. Olha, esse time, assim, olhando assim os dois times por cima, eu acredito no poderio ofensivo da Bélgica mais do que no da Alemanha hoje, né? Se a gente olhasse 2020, ainda mais com os desfalques de cada um, eu acredito ainda mais no poderio ofensivo. Mas defensivamente falando, eu acredito mais na Alemanha. Eu acho que seria um jogo que seria, digamos assim, se a Bélgica fizer um gol, se a Bélgica conseguir marcar, ela leva. E se fosse para os pênaltis, eu aposto nos goleiros da Alemanha. Eu sou muito mais um Neuer defendendo aí um pênalti na final do que um Courtois. Mas, indo todo esse campeonato que a gente simulou, analisando tudo, eu vou com você. Eu apostaria na Bélgica aqui. Acho que é o jogo de 1-0, assim, sofrido na raça, aquele golzinho. E na própria Copa, na última Copa, a Bélgica mostrou um poder que foi justamente o que surpreendeu no Brasil. O Martínez fez algumas coisas assim de tentar se adaptar ao adversário, algumas mudanças pontuais, e os jogadores aceitaram muito bem, né? O Lukaku indo para o meio campo, abrindo espaço, que foi um primeiro tempo muito bom contra o Brasil. Então, assim, acreditar que talvez eles estejam muito focados, né, numa Euro, assim, sabem que há grande chance de conquistar o título, enfrentando um gigante que seria a Alemanha. Eu acho também que a Bélgica estaria bem entregue, assim, a taça, e não dá para... Ninguém pode falar, nossa, a Bélgica campeã, porque já estão provando há muito tempo aí que uma hora isso poderia acontecer, né? Com certeza. E aí, a gente entra em outro aspecto. Se a Bélgica fosse campeã na Euro 2020, o De Bruyne seria bola de ouro, é isso? Com certeza, né? Não teria dúvida. E curioso seria para ver o Hazard, né? Porque imagina, era o grande nome dessa geração, não jogasse uma Euro e a seleção acabasse campeã, ele teria mais trabalho ainda para o ano seguinte para reconquistar o espaço, porque os jogadores que teriam sido campeões iam voltar com muito maiores, né, do que eles entraram, e ele não participando ficaria na mesma, assim. Então seria curioso para ver a reação também do Hazard nos clubes e na própria seleção daqui para frente. Bem, é isso aí. Então, Bélgica campeão da nossa simulação da Euro 2020. Muito obrigado aí pela participação, Vitor. Muito obrigado a você que assistiu. E se você gostou da simulação, deixa o like. E se você acha que a gente errou em algum jogo aí, o Portugal teria vencido, coloca aí embaixo nos comentários a sua simulação aí da Euro. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu pela atenção. Tchau, tchau.